Graça e paz a todos, os presentes e aqueles que vão nos assistir pelas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre o julgamento final, mas de uma maneira diferente. E também ensinando uma interpretação bíblica e coerente com as Escrituras a respeito de uma passagem bíblica onde Jesus falou sobre o juízo. E hoje muitas pessoas não entendem isso, né? Jesus anunciou o juízo já ali nas primeiras ministrações, quando ele esteve aqui na terra, na forma humana. E nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo, o que é, e o batismo com fogo, né? Que está no mesmo texto. Se você ler, pode ser que você tenha também ali, no momento, uma interpretação errônea do que Jesus está falando e nem se apercebe que Jesus está falando do juízo. Então, o versículo é esse aqui, ó, que está em Mateus 3, do versículo 11 ao versículo 12. Então, vamos ler. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, João Batista falando, né? Mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele, Jesus Cristo, com o Espírito, os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, esse texto fala de julgamento. Aqueles que olharem para Jesus, note bem, olharem, ou seja, aqueles que conhecerem Jesus e verem Jesus, ou seja, conhecendo, entenderem que ele é o Messias, e ele é a salvação, será batizado com o Espírito Santo. É o que acontece na igreja. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, ao ouvir a ministração do Evangelho, o Evangelho do Reino, para quem não sabe qual é o Evangelho do Reino, é o Evangelho verdadeiro. É o verdadeiro Evangelho. É o que mostra que salvação só é possível através de Jesus Cristo. Então, aquele que ouve esse Evangelho e crê em Jesus e aceita o sacrifício dele para ele é batizado com o Espírito Santo. Ou seja, nós vamos ver esse versículo sobre o selar com o Espírito Santo. Ele se torna membro da igreja de Cristo. A igreja que só cresce. A igreja de Cristo nunca diminui. Porque Jesus disse: daqueles que o Pai me der, eu não abrirei mão de nenhum. A Bíblia também diz que da mão do diabo Deus tira, mas da mão de Deus ninguém pode tirar. Você está na mão de quem hoje? Na mão de Jesus ou na mão do diabo? Se você está na mão do diabo, Deus pode tirar você da mão do diabo. Se você estiver na mão de Jesus, o diabo não pode tocar você. Pode tentar te enganar, tentar te desmotivar, tentar te entristecer, muitas vezes consegue. Mas não pode tirar você da mão de Jesus. Vamos ver alguns versículos para embasar mais sobre isso. Porque muitos acreditam que o batismo com fogo é poder que Deus dá. Né? Tem algumas pessoas que acreditam que estar no fogo ali é estar sentindo a presença de Deus, entra num êxtase. Isso é emoção. Porque nós falamos aqui hoje, Deus é onipresente. Aonde, seja onde for, Jesus está presente. Ele pode não estar atuando, mas ele está presente. O fato de você sentir ou não a presença de Deus não faz com que Deus esteja, não. Deus sempre está, porque ele é onipresente. E o ser humano que se deixa levar pela emoção, ele está deixando se levar por sentimentos.
E a palavra diz que nós não devemos ser guiados por sentimento nem por aquilo que vemos, mas pela fé. Então isso também é um erro. Na emoção descontrolada, não há entendimento. Na emoção que eu não posso controlar, pode haver até uma brecha para o adversário atuar. Então precisamos tomar cuidado com as emoções. Mas Jesus, nesse texto, ele diz o quê? Que ele vai separar o trigo da palha, no mesmo texto. E o texto vai queimar. Num lugar onde o fogo nunca apaga. O inferno. E isso sim tem a ver com as Escrituras. Quem é salvo, salvo. Quem não é salvo, para o inferno. Bem resumidamente. Então, como alguém pode entender que batismo com fogo pode ser algo bom? E tem pessoas que até vão em campanhas que tem como título, venha para ser batizado no fogo. É falta de entendimento. Jesus disse, o meu povo está perecendo, o meu povo é enganado por falta de conhecimento. Vamos ver mais alguns versículos. Atos 1, 4 e 5. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus está falando para quem aqui? Para os discípulos. Tem fogo aqui? Não tem. Porque fogo é juízo. E Jesus está falando com a sua igreja futura aqui. Não tem fogo para a igreja. Porque a Bíblia diz que nós não estamos destinados para a ira. Mas tem o quê? O batismo com o Espírito Santo. Entrou na igreja, vamos ver o texto já. Então, a própria Bíblia, ela explica a Bíblia. Mas tem que ler. E tem que ver se concorda com Deus. Não podemos esquecer que Deus não divide a sua glória. E muitos aí falam que precisam do poder de Deus. Uma vez conversando com um rapaz, eu estou buscando o poder de Deus, eu quero o poder de Deus, vamos pedir o poder de Deus. Eu falei, se Deus te der o poder, o que você vai fazer? Não sei, mas eu quero o poder de Deus. Então, eu preciso ter conhecimento de Deus. Ter conhecimento bíblico não ajuda na salvação, mas ajuda a não pregar coisas erradas. Para a salvação, basta você crer em Cristo Jesus e receber o sacrifício dele para você. E se entregar a ele, é claro. Então, nós vimos o quê? Que para a igreja não há fogo, mas há o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Uma outra coisa que muitos confundem é que o Espírito Santo é dado por conta-gotas, ou por derramar, embora tenha essa expressão, derramar do Espírito. Derramar do Espírito é o agir do Espírito. É a direção do Espírito. Então, como que alguém pode fazer uma campanha para receber o Espírito, sendo que o Espírito Santo ele ele só entra na vida do ser humano quando ela entrega a vida para Jesus. Nós vamos ver aqui. Efésios 1, 13 e 14. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Aconteceu com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, esse é o Evangelho do Reino. Vocês creram em Cristo. Esse crer não é acreditar que Jesus existiu, mas é crer no sentido de saber, entender que Jesus é o Messias e aceitar o sacrifício dele para si. Esse é o crer aqui. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo. Isso é o batismo com o Espírito Santo.
que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Isso é na linguagem de hoje. Mas na linguagem tradicional está lá. Foram selados com o Espírito Santo. Quando eu criei em Jesus, já expliquei o que é crer, fui selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo, o próprio Deus, passa a habitar no meu ser. Eu continuo sendo humano, continuo com os meus pensamentos, os meus planos, mas o próprio Deus habita em mim. Ele nos dá um entendimento da palavra, ele que nos move a orar por alguém, ele que nos move a fazer a obra. A obra, qual é a obra? Pregar o evangelho do reino. Fazer a obra não é ir para a igreja. Fazer a obra não é ir fazer campanha. Essa não é obra. Se você é missionário e vai para outro país e não prega o evangelho do reino, você não está fazendo a obra por ir para outro país. Você só faz a obra quando você prega o evangelho do reino. Salvação em Cristo Jesus, única e exclusivamente. Tudo bem aqui sobre receber o Espírito Santo? Quando que o cristão recebe o Espírito Santo? Não é quando ele busca, é quando ele aceita. Mateus, agora rapidamente, Mateus 13,50. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Fogo aqui é o quê? É juízo, ó. Serão lançados na fornalha. Aqui é juízo. É para quem não... Agora você já sabe o que é creu. É para quem não creu em Jesus. Fornalha. Outro. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno é um local, vou colocar aqui, espiritual, preparado, já está pronto para todos aqueles que rejeitaram Jesus. É juízo, fogo, é juízo. E Apocalipse 20:15, que diz assim: e aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não é juízo? Quando é que vai ser aberto os livros? Ah, isso aqui é bonzinho. Não é? Quando é que vai ser aberto os livros? No juízo. Está lá. Humberto Gomesindo Aristóteles. O seu nome não está aqui no livro. Não está aqui, ó. Acabou a letra A, o seu nome não está. Para onde ele vai? Essa é a sentença. É para o lago de fogo. José Carlos Nascimento, cadê seu nome? Ou na letra J. Ou estou aqui. Opa, você vai estar à direita de Deus. Vou receber a maravilhosa frase de Jesus. Alguém sabe qual é essa frase? Vamos passar para o português. Sejam bem-vindos, amados de meu Pai. E nós entraremos com o Senhor para o céu para sempre. Né? Uma definição de céu, do pastor Billy Graham, ele disse assim: o céu é um lugar onde eu vou estar, e que é mais real do que isso aqui, ó, que nós estamos vendo, é um lugar mais real, onde eu vou estar. Vou estar junto com Jesus, é um lugar real. Eu vou estar ali, vou estar consciente, mais ainda do que eu sou consciente aqui, que eu só posso alcançar através de Jesus. Nós estamos lendo aí, eu estou lendo novamente, desde o Velho Testamento, nós vemos tanta coisa aqui. Deus pode todas as coisas, simplesmente fazer o quê? Criar uma raça humana que jamais desobedeceria a Ele. Jamais. Não poderia ou não? Poderia, como Ele fez seres que não podem ter decisão, só fazem aquilo. Mas fez outros seres com capacidade de decidir. Por quê? No caso da raça humana, o Senhor está peneirando a raça humana a todos esses séculos, esses milênios, para chegar um povo, hoje é a igreja, que adora o Senhor por causa de Jesus, por quem Ele é, que aceita a ajuda dEle, que aceita depender dEle. Então, quando uma pessoa nega Jesus, fala: não estou nem aí, eu tenho já minha religião, eu não tenho religião nenhuma, eu não acredito em nada. Ela sempre está dizendo e confirmando o quê?
que ela não quer depender de Deus. Ela não está nem aí. Ela quer depender única e exclusivamente dela. E vai viver única e exclusivamente dela todo o tempo aqui na Terra. O problema é depois, a eternidade. O homem pode escolher. E nós não devemos julgar a pessoa por escolher ficar só com a vida aqui na Terra, porque é uma escolha dela. Ela já vai ser julgada. Olha o que diz Isaías. Isaías 66, 15 e 16. Vejam, o Senhor vem num fogo, e os seus carros são como turbilhão. Transformará em fúria a sua ira e as labaredas de fogo a sua repreensão. Pois com fogo e com espada o Senhor executará julgamento sobre todos os homens, e muitos serão mortos pela mão do Senhor. Isso é julgamento. E tem gente que quer ser batizado com fogo, porque não conhece as Escrituras. Sofonias. Tem gente que nem sabe que tem esse livro na Bíblia. Sofonia. Já leu Sofonia? Não toco sanfona. Não, meu amigo. Existe um livro na Bíblia que é Sofonias. Inclusive, ele está escrito no versículo 18 do capítulo 1. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. Por quê? Jesus disse que é muito mais fácil um pobre entrar no reino de Deus do que um rico. Porque o rico coloca o rico sem conhecimento, sem sabedoria. Ele coloca o quê? Todas as suas fichas, toda a sua dependência no dinheiro que tem. Jesus disse que o dinheiro que tem aqui, ele corrói, é roubado, enferruja, né? Ele fala para nós ajuntarmos tesouros no céu, né? Aí ele fala assim, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. No fogo do seu zelo. Fogo é julgamento. Mas eu aprendi a vida inteira assim, desde que eu era pequenininho, eu estava buscando fogo, sapateava no fogo, e fogo daqui, busco fogo dali. Agora o mundo falar que fogo é juízo, não tem problema, meu amigo. Quando eu era criança, agia como criança. Agora que eu sou adulto, eu preciso agir como adulto. Isso é conhecimento. Né? Então, fogo é julgamento. E a igreja não será, nós não passaremos pelo fogo. O que passará pelo fogo da nossa parte são as nossas obras. Nossas obras, sim, serão julgadas. Tudo que nós fazemos será julgada para recebermos ou não o galardão no reino do nosso Senhor. Hebreus 12, 28 e 29, terminando. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Quem não adorar a Deus através de Cristo, através de Cristo, Cristo é o próprio Deus, né? Quem não adorar a Jesus, quem não adorar o Pai e o Espírito Santo, como consequência de ser salvo, cairá na mão do Deus fogo consumidor. Fogo consumidor é juízo. Será que resta alguma dúvida? E finalmente, olha o que está escrito lá em 1 Coríntios, que nós lemos, né? Foi o livro que nós lemos antes desse que estamos lendo atualmente. Capítulo 13, versículo 11 a 15. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Não tem outro alicerce, ou seja, não tem outro fundamento da igreja. Jesus é o fundamento. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, aqui está falando de obra. Né? Se a pessoa tem uma obra que vale a ouro, que vale a palha, que vale a diamante, que vale a prata, essas coisas todas, né? Sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo. No dia do juízo, todas as obras serão o quê? Passará pelo fogo. De quem não pertence à igreja de Cristo, e para pertencer à igreja de Cristo, basta o quê? Crer em Jesus. A pessoa passará com a sua obra e queimará. Isso é juízo. Mas as obras da igreja,
Se alguém construir e permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Qual o prejuízo que ele vai sofrer? Das obras. As obras não lhe darão galardão se as obras forem todas consumidas. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Escapar através do fogo, assim, a pessoa está no fogo e ela consegue passar pelo fogo e escapar. Porque as nossas obras não têm interferência na salvação. E as obras daquele que não quer saber de Jesus não tem interferência na sua condenação. Pois a humanidade, ela está fora da salvação. Ela está num caminho que leva para o inferno, toda a humanidade. E só tem um jeito de ela sair desse caminho, é se converter, fazer a conversão através de Jesus Cristo. Batismo com o Espírito Santo é para quem crê no Senhor Jesus Cristo. E quanto tempo dura? Eternamente. Batismo com fogo é juízo. No dia do juízo final. Quem não for achado escrito no livro da vida, quem estiver à esquerda de Deus por ter rejeitado a Jesus, será lançado no fogo. Se cumprirá esse ensinamento de João. Eis que veio, eu batizo com água. Água significa arrependimento. Mas virá um que batizará com o Espírito Santo. A pessoa passa a pertencer a Deus e batizará com fogo. Porque esse Jesus vai limpar a eira. Ele vai separar o trigo da palha. O trigo para ser guardado no celeiro. O trigo, as pessoas, a igreja para entrar no céu. A palha para ser queimada. Aonde? No inferno, no lago de fogo. Juízo. Sei que você olhou, já viu outras ministrações sobre batismo com fogo, mas se for fora do juízo, não concorda com as Escrituras. E você pode estar perdendo seu tempo. Mas se você entregou sua vida para Jesus, aceitando o sacrifício dele para você, crendo em Jesus como Messias, você é salvo. Mas agora que você viu essa ministração, dê oportunidade do Espírito Santo confirmar no teu coração ou não. E pregue a verdade. Muitas pessoas estão buscando coisas que não é para a igreja. E estão deixando de buscar aquilo que é para a igreja. Fé, força, bom ânimo, sabedoria e a pregação do Evangelho. Essa palavra encontre um refúgio no teu coração, na tua alma, e você possa multiplicá-la para que mais pessoas conheçam. Que Deus abençoe você, a tua família, a tua casa, em nome de Jesus. Amém.